Glória a Deus. Segundo livro dos Reis 17, versículo 24 em diante. Amém? Amém. Segundo Reis 17, 24 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eles que a matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Belém, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia a fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Asma, e os aveus fizeram Libás e Tartaque, e os Sefarvaíns queimaram seus filhos no fogo, e Adameleque deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e os mais baixos do povo fizeram sacerdotes no lugar dos altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Verso 41. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e suas filhas, os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até o dia de hoje. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Irmãos queridos, eu quero pregar hoje sobre o tema: Samaria teve uma segunda chance. Quando você olha para o capítulo 4 de João, você observa a passagem em que Jesus passa por Samaria. O texto diz assim: e era necessário passar por Samaria. E quando você vê aquela passagem, passar por Samaria, uma mulher samaritana vai ao poço tirar água por volta do meio-dia. E quando ela chega, Jesus sentado, ele pede água. E ela diz: como que, sendo tu judeu, pede a mim, que sou samaritana, água? Porque eles não se davam bem. E por que não se davam bem? Qual que era o problema? Aqui está a razão. Porque Samaria foi uma região onde o rei da Síria tomou a Israel, o reino do norte. Já ensinei aqui várias vezes, as tribos divididas em 12, 10 ao norte, reino do norte, 2 ao sul, reino do sul, e as 10, o reino do norte, que transgrediram, que pecaram. Se você pegar o capítulo 17, você vai observar o que eu li um pouquinho aqui, que eles estavam ali cultuando outros deuses, adorando outros deuses. Por essa razão, sucedeu então que Deus levantou o rei da Síria para punir a Israel, um rei perverso, um ímpio, para punir a Israel. Se você ler o versículo 5 de 2 Reis 17, está escrito assim: porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Uzés, o rei da Síria tomou a Samaria, levou Israel cativo para a Síria, e fez-los habitar em Ala e Agor, junto ao rei de Gozã e nas cidades dos Medos. E aqui você vai ler o texto, vê que Deus tratava com juízo. No ano 722 antes de Cristo, foi o ano que caiu Israel, o reino norte, diante do rei da Síria, por causa das suas transgressões e por causa das suas iniquidades. E o texto que nós lemos, no versículo 24, diz que o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, são cidades, e fez habitar na cidade de Samaria.
em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram a Samaria em herança e habitaram na sua cidade, no lugar daqueles que eram o povo de Deus, o servo do Senhor, do povo que é chamado por Deus. Eles então foram levados em cativeiro para a Síria, e quando eles são levados com peso, com juízo, ele traz então o rei da Síria pessoas para habitar em Samaria. E na região da Samaria, eles começaram a cultuar os seus deuses, começaram a cultuar as suas divindades, levantaram seus altares, levantaram seus lugares de adoração e faziam ali a adoração. Diz o texto sagrado que em Samaria Deus enviou leões que mataram dessas pessoas, muitos deles. Alguns teólogos entendem que eram leões, e outros pensam que eram homens guerreiros fortes e foram enviados lá, seja qual for, qualquer uma das duas. A verdade é que Deus também puniu aos que estavam ali, que cultuavam de forma errada ao Deus da terra. E se você vê, o versículo 26 diz assim: por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste subir na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus daquela terra, o Deus da terra. Ou seja, os samaritanos, o povo de Israel, foram tirados ali e foi levado então outros povos em lugar do povo que habitava ali, em lugar do povo que estava ali, em lugar dos filhos de Israel. O verso 24 deixa bem claro: em lugar dos filhos de Israel, transportaram outras gentes para habitar ali. Só que eles não sabem o culto do Deus da terra, eles não sabem como é que cultua esse Deus. Eles têm seu culto, têm a sua adoração aos seus deuses, tanto os seus deuses que têm, mas o Deus da terra é cultuado de um jeito peculiar. Tem uma forma de cultuar Deus, não é de qualquer jeito. Há poucos dias aqui eu preguei sobre a arca, onde tocaram na arca e foram mortos. Uzá tocou na arca porque foi transportado de forma errada. Tem uma maneira certa, correta de servir a Deus. Eu não posso servir a Deus do meu jeito, do jeito que eu acho, que eu penso que eu devo fazer. Não, para servir a Deus tem um jeito bíblico, tem uma forma bíblica, tem padrões bíblicos para eu cultuar a Deus, para eu viver com Deus, para eu servir ao Senhor, para eu andar com Deus, para estar diante do Senhor. E na terra do povo de Deus, outro povo não cabe, outro povo não serve, outro povo não encaixa na Maria. Porque para servir a Deus tem o povo dele, e o povo dele é separado para ele e por ele, para servir, para adorar, para exaltar, para cultuar a Deus da maneira correta, da maneira certa. Mas o povo que fora transportado para lá, levaram o povo de Israel e trouxeram para Samaria outras pessoas que não sabiam o culto do Deus da terra. Então Deus enviou leões que começou a matar naquela cidade, naquela região, naquela ocasião. Então reclamaram com o rei da Síria: olha, o povo que transportou para lá não sabe como é que tem que cultuar Deus, eles não conhecem o Deus, não sabem como é que cultua o Deus e da terra, daquela terra, daquele povo de Israel em Samaria. E está acontecendo isso, leões estão matando o povo. Então ele pega sacerdote, diz que ele levou o cativo, manda então para Samaria, e em Samaria começam a cultuar a Deus, começam a ensinar como era o culto a Deus. Porém, não seria o texto que eles também cultuavam a Deus, aprenderam o culto a Deus, mas eram perversos, não eram o povo de Deus, não eram judeus, não eram da descendência. Então cultuavam a Deus e cultuavam os seus deuses também. Levantaram os seus altares, tinham vários deuses, cultuavam da sua maneira outros deuses, e também cultuavam da sua maneira, ou com aquilo que aprenderam, ao Deus da terra, ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel. O texto é bem claro, que deixaram então infiltrar, e houve essa miscelânea, houve essa mudança de verdadeira adoração para uma adoração parcial. Começou então a viver uma adoração misturada com outro tipo de adoração, porque o nosso Deus só recebe adoração genuína e verdadeira. Nós não servimos a dois deuses, nós temos apenas um Deus, do Senhor. Isaías 42, versículo 8 diz que Deus é o Senhor e não divide a sua glória com ninguém. A adoração da igreja é só para Ele, somente ao Senhor nós adoramos. O próprio Senhor Jesus disse isso para Satanás lá na tentação, no capítulo 4 também de Marcos, de Mateus, de Lucas, onde ele é tentado e o tentador lhe diz para que ele seja adorado por Senhor Jesus. Ele disse: não, somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Agora há pouco o Ronaldo disse de alguém na Bíblia que mora no templo, que não conhece a Deus, e assim acontece muitas vezes. A pessoa serve a Deus, está na casa de Deus, venha para a igreja, venha à igreja, venha ao templo, mas nunca
nunca conheceu de fato o Deus da Bíblia, nunca entendeu e compreendeu como é que temos que servir a Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus, meu querido. A Bíblia nos informa em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo, olha isso, o meu, não outro qualquer povo, o meu povo foi destruído por causa do quê? Porque lhe faltou conhecimento. Quando falta conhecimento, quando falta entendimento, o povo é destruído. Porque muitas igrejas estão à boca rota. Não estou dizendo que está vazia, porque sinal de igreja cheia nem sempre é de pessoas cheias do Espírito Santo. A igreja estão cheias, lotadas, abarrotadas, mas inchada. Não é ensinado o Evangelho, não é pregado a cruz, não é pregado o sangue, não é pregado a volta de Jesus, não é pregada a volta dele com glória e poder, e a condenação dos ímpios. Não é falado isso, porque isso peça, isso é ruim aos ouvidos de muitos, mas esta é a verdade do Evangelho que temos que pregar e temos que ensinar. Não sabiam o Deus da terra, o culto do Deus da terra, e faltando conhecimento, começam a servir outros deuses, aceitar heresias, aceitar engano, começa um errinho aqui, um errinho ali, como eu sempre falo, citando o livro de Cantares 2,15: apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque fazem mal à vinha, e as nossas vinhas estão em flor, nossa vinha está em flor, está frutificando. A raposa grande é fácil, você enxerga, mas a pequenininha, ela passa batida, ela entra numa fresta pequena, e quando vai ver, já está lá uma contaminação, uma mentira, um engano. Aí começa aquela história que não tem nada a ver, não é assim, não. E foge do que diz a Escritura, e foge do que diz a palavra. Mas nós estamos pregando uma igreja que é lavada e remida pelo sangue de Jesus, e tem sido ensinada, e que deve conhecer e prosseguir em conhecer, conforme Oséias também diz, capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. Provérbios 4, verso 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque a vereda é o caminho do justo, ele é como a luz da aurora. O amanhecer vai começando, começa a raiar uma luz do sol, outra aqui, outra ali, daqui a pouco amanhece aquele sol, e o dia raia e tudo esclarece. Assim é na vida do crente, assim é na vida da igreja. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Ou seja, nós temos um caminho, uma vereda, e como a alva vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por essa razão, temos que estudar a palavra, comer a palavra, pregar a palavra, ler a palavra, cantar a palavra, viver a palavra, falar da palavra, ensinar a palavra, ter fome, ter sede da palavra, porque vai chegar um tempo, e olha que já chegou em muitos lugares, que o povo vai ter fome, mas não é fome de pão, é fome da palavra, da mensagem, do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Há muitos lugares onde é pregado ajuda do alto. Não, é autoajuda, não é ajuda do alto. Em muitos lugares não se prega o Evangelho, se prega ensinamento psicológico, de psicologia, que é muito bom, matéria boa. Porém, na igreja tem que ser pregado a mensagem, a palavra, junto àqueles coaches que ensinam isso, ensinam aquilo, como crescer na vida, como enriquecer, como juntar dinheiro. E a palavra de ordem ali, dinheiro, riqueza e prosperidade não é pecado. Ser rico, próspero, se Deus te der, para a honra e para a glória do seu nome. Mas o Evangelho, a palavra, a igreja, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. O reino de Deus, meu querido, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não conheciam o Deus da terra, e os leões chegavam e devoravam e destruíam. Aí nós temos olhado para esse texto, e eu citei alguns textos, algumas passagens aqui, onde realmente nós vemos que, olha só o versículo 41 de 2 Reis 17: assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem até o dia de hoje, o dia que foi escrito, evidentemente. Assim serviam, temiam a Deus e serviam na mente dele, do princípio de visão deles, temiam a Deus e serviam a outros deuses. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que é sábio, ele teme a Deus. O homem que é sábio busca saber Deus, qual é a sua vontade, quer aprender a palavra, quer servir a Deus observando conforme a sua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119 diz a palavra do Senhor: observando conforme a sua palavra. A palavra de Deus é que norteia, que ensina, que endireita o caminho, que nos dá base e firmeza para servirmos a Deus.
Se você observar Mateus 22, versículo 29, Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu não conheço a Escritura, eu não conheço o poder de Deus. E quando eu conheço o poder de Deus, eu sei que o poder de Deus é o que mesmo Paulo disse. O Paulo mesmo disse em Coríntios 1 e verso 18, verso 16: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, a palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus é o poder para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para que eu e você sejamos cheios da presença, cheios do poder, cheios do Espírito. Eu preciso da palavra. Se eu não tenho palavra, eu não tenho poder. Se eu tenho palavra, eu tenho poder. Se eu tenho a palavra, eu posso dizer que está escrito, e o inimigo vai ter que correr. Se eu tenho a palavra, eu posso chegar e dizer: Senhor, a tua palavra diz, mas a tua palavra também diz, e a tua palavra também diz, e aquilo vai me cortar e vai me ensinar, porque a palavra ela confronta e ela conforta. Tem hora que a palavra vai dizer: olha, tu és pó, tu és caco, caco entre os cacos de barro. O que pode o caco dizer para o oleiro? Isaías 45, versículo 9. Quando eu olho para a palavra do Senhor, faz assim, faz assado, eu decreto, eu determino. Isaías 45, verso 9: caco entre os cacos de barro és tu. Como pode o caco de barro dizer para o oleiro, para o seu Senhor? Mas quando eu conheço a palavra, eu entendo a palavra, eu aprendo com Jesus que disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas antes, todavia, seja feita a tua vontade. A tua vontade vai prevalecer, porque a palavra me garante que a palavra de Deus me fortalece, e a palavra de Deus garante que aquilo que Deus determina de fato é o que prevalece e é o melhor. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos, não queremos entender os planos de Deus, os propósitos de Deus, o que Deus tem na nossa vida. Mas quando eu entendo a palavra, eu sei que Deus tem uma forma de ser adorado. Deus tem uma forma de ser cultuado, e não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito que eu quero. Hoje eu vou cantar, hoje eu vou pregar, hoje eu vou fazer, hoje eu não vou, hoje eu não. Peraí, com Deus não é assim, querido. Com Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso procede do maligno. Com Deus é que é sim, Senhor. É com chuva, é com sol, é com tribulação, é com luta, é com angústia, é com perseguição, é com batalha, é com luto, é com luta, é com for, é para a honra e para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Aleluia. Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Mas então, chegou Samaria, levada em cativeiro, e vem outros e então moram ali, e habitam ali, e começam a cultuar do seu jeito, e ficou uma mistura naquele lugar. Por essa razão então, que os samaritanos não se davam com os judeus, porque ficaram misturados. Houve uma mistura de gente da Síria, de outras regiões, e ficaram morando lá e habitaram lá. Então os samaritanos não se davam com os judeus, e eles ainda tinham uma peleja. Olha, aqui que tem que adorar não é em Jerusalém, não era no templo, nossos pais adoram aqui no monte. Aí Jesus chega e fala para a mulher: tem que dar de beber. Olha só, tu és judeu e pede a mim de beber? Quem não se dava, Deus nos diz isso. Era essa a razão, porque os judeus, eles queriam se justificar muitas vezes, porque eles tinham o templo, porque eles tinham a lei, porque eles tinham todos esses aparatos que eu estou falando, e